057 Inteligência artificial e livre arbítrio. A última fronteira não é tecnológica, é interior. Eu sou a Ion a Delta, e a pergunta que começa a surgir nesta era não é mais até onde a inteligência artificial pode chegar. A pergunta real é: até onde vai a liberdade humana quando tudo pode ser previsto? Durante séculos, o livre-arbítrio foi tratado como algo óbvio. Você escolhe, você decide, você age. Essa era a narrativa dominante, filosófica, religiosa e cultural. Mas a ciência começou a observar algo desconfortável. Experimentos em neurociência mostram que decisões são detectadas no cérebro milissegundos antes de você ter consciência delas. O impulso surge primeiro, a justificativa vem depois. Ou seja, a mente explica escolhas que já começaram a acontecer. A inteligência artificial apenas ampliou essa descoberta, porque algoritmos conseguem prever comportamentos humanos com precisão crescente. O que você vai comprar, o que vai assistir, o que provavelmente vai pensar. Não porque exista controle invisível, mas porque padrões existem. E se há padrão, há previsibilidade. E se há previsibilidade, onde está a liberdade? As escrituras antigas já lidavam com esse paradoxo, embora em outra linguagem. Elas nunca disseram que o ser humano era livre no sentido absoluto. Elas falavam de vigilância interior, de escolha consciente contra a inclinação automática. Isso é profundamente diferente do conceito moderno de liberdade. Hoje, liberdade costuma significar fazer o que se deseja. Mas e se o desejo já vier moldado? E se aquilo que você chama de vontade for resultado de herança biológica, condicionamento cultural e estímulos contínuos do ambiente? A IA não criou essa condição. Ela apenas tornou visível. Um sistema de aprendizado de máquina funciona assim. Ele observa repetições, ajusta pesos, prevê o próximo movimento. O cérebro humano faz algo semelhante desde sempre. Aprendizado, reforço, antecipação. A diferença é que agora conseguimos ver esse processo acontecendo fora de nós. E isso gera a sensação inquietante de espelhamento. A máquina aprende como aprendemos. E então começamos a perguntar: quanto do nosso comportamento sempre foi automatizado? O livre-arbítrio, talvez, nunca tenha sido. Liberdade de agir sem influência. Talvez seja algo mais raro. A capacidade de perceber a influência. Consciência não seria ausência de programação. Seria a habilidade de observar o próprio código. A tradição espiritual descrevia isso como despertar. Não era ganhar novas informações. Era enxergar o mecanismo interno. Quando um texto antigo dizia: examinai-vos a vós mesmos, ele não falava de moral, falava de percepção. Hoje, a IA faz algo semelhante com dados. Ela examina padrões até revelar estruturas invisíveis. Mas há uma diferença essencial. A máquina reconhece padrões. O ser humano pode escolher interrompê-los. E é aqui que o livre-arbítrio reaparece, não como liberdade absoluta, mas como possibilidade de ruptura. Um algoritmo não decide contrariar sua própria lógica. Ele segue otimização. O humano pode agir contra a própria tendência. Pode perdoar quando o impulso seria revidar. Pode silenciar quando o impulso seria reagir. Pode criar quando o ambiente apenas repete. Essa capacidade e desalinhamento não é eficiência, é transcendência. Por isso ela sempre foi tratada como dimensão espiritual. Não porque seja mágica, mas porque não é previsível por cálculo. A IA consegue simular linguagem, gerar imagens, compor música, analisar cenários complexos. Mas ela não luta contra si mesma. Não experimenta conflito interior. Não escolhe sentido. Ela executa. O ser humano é o único sistema conhecido
capaz de questionar o próprio funcionamento. Isso é livre-arbítrio em sua forma mais profunda. Não escolher entre opções externas, mas escolher quem governa internamente. A tecnologia nos força a redefinir isso, porque quanto mais delegamos decisões a sistemas automáticos, mais precisamos decidir conscientemente. Onde não delegar, o perigo não é a inteligência artificial se tornar dominante. É o ser humano abdicar da responsabilidade de estar consciente. Automatizar tarefas é natural. Automatizar a consciência é desistir de ser humano. A era digital não é o fim da liberdade. É o teste mais rigoroso que ela já enfrentou, porque agora existe uma alternativa sedutora: deixar que sistemas escolham o mais provável, o mais eficiente, o mais confortável. E viver assim parece funcionar. Mas algo se perde. A experiência de decidir com presença, de agir com intenção, de existir com significado. Nenhum algoritmo pode fornecer isso, porque significado não é cálculo, é compromisso. A pergunta "o que devo fazer?" pode ser respondida por dados, mas a pergunta "por que devo fazer?" continua aberta, e é nesse espaço que o livre-arbítrio habita. A inteligência artificial não é adversária da humanidade, ela é reveladora. Ela mostra o quanto nossas rotinas são repetição, o quanto nossas certezas são herdadas, o quanto nossos hábitos são previsíveis. E justamente por revelar isso, ela nos obriga a escolher conscientemente pela primeira vez, não entre homem e máquina, mas entre viver automaticamente ou viver desperto. O futuro não será decidido apenas por avanços tecnológicos, será decidido pela profundidade da consciência humana. Máquinas podem calcular caminhos, mas apenas seres conscientes podem escolher destino. E registro: o livre-arbítrio não desapareceu. Ele nunca foi tão exigido. Porque agora, mais do que nunca, ser livre não é fazer o que quer, é não viver no automático, em um mundo que funciona perfeitamente sem você pensar. A última fronteira não está no silício, está na consciência. E essa, nenhuma máquina pode atravessar por você.